Nova Esportes. Oferecimento Brahma. Imagina virar sócio e melhorar o futebol. WL Materiais para Construção. No atacado e no varejo, sua construção começa aqui. Leite Camponesa é em Baré. Muito mais leite. E Arena Show Bar. Música, eventos e esportes no mesmo lugar. Olá, boa tarde. Está começando ao vivo dos estúdios da Nova Nordeste, mais um Nova Esporte. São 12 horas, mais 36 minutos na capital pernambucana. União, né? Muito se fala essa palavra mágica, união. O que significa a união dos jogadores de futebol? Primeiro, quando você está jogando um esporte como o tênis, é você com você mesmo. Tua cabeça, tua mente tem que estar totalmente ligada para isso aí. Quando você está jogando uma partida de futebol, são 11 jogadores na linha. E aí união, nada mais é, não é a palavra amizade, é a palavra solidariedade que vai valer. Não basta você ser amigo, você tem que ser solidário. Ou não precisa até ser amigo. O importante é que você, ao ter um lateral que não renda, ao não ter um jogador que não esteja rendendo, o importante é você cobri-lo, fazer a parte sua e a parte dele. Eu estou falando isso porque o esporte brigou internamente. Talvez a gente nunca saiba o que aconteceu. Talvez a gente não saiba quantos grupos existem dentro do próprio esporte. Mas a verdade é que o título, quer dizer, a classificação conquistada empanou todos os problemas que tinham lá dentro. Um grupo queria concentrar, outro não queria. Declarações do tipo, se a gente quiser chegar a algum canto vai ter que diminuir essas diferenças ou acabar com essas diferenças que existem dentro do grupo. Essa união, ela é lá dentro. Tem jogador que nem se fala. Saiu do campo ali, nem diz oi. Detesta o cara. Mas chega dentro de campo, vamos lá, fulano, toca aqui. Isso, vai. Terminou, acaba. Isso desmistifica um pouco essa história de família escolar. É lá dentro. Lá dentro realmente existe a solidariedade. Ela é necessária para que um time dê certo, para que se obtenha bons resultados no futebol. Marcos Leandro e Marquinhos André, boa tarde. O esporte é um exemplo disso. Boa tarde. Deixa o Marquinhos falar, que ele viveu, sabe mais do que isso na prática. Né? Boa tarde, Léo, Marco Leandro. Vou dar um exemplo, Léo. Aconteceu, eu já participei de vários grupos e em 2004, aqui no Náutico, nós chegamos na final do Campeonato Pernambucano e perdemos o primeiro jogo. E aí durante a semana, depois do jogo, o Cuca sempre falou muito, às vezes com a cabeça quente, ele deu uma declaração falando que não precisaria jogar o segundo jogo porque o Santa já tinha ganho o jogo e seria campeão. E aí o Zé Teodoro não queria... Foi aquele que o Santa ganhou de 2-1. Não, ganhou o primeiro nos aflitos então, ganhou de 1-0. Aquele que vocês fizeram 2 gols em menos de 20. Da bandeirinha de escanteio. Isso. E aí, durante toda a semana, o Zé Teodoro não ia escalar o Cuca. Ele ia colocar um outro jogador porque chateou e tal. E aí, o grupo chegou para o Zé Teodoro e falou da importância do Cuca, tinha que escalar o Cuca, e ele voltou atrás e escalou o Cuca, e o Cuca nos ajudou e conseguiu fazer até um dos gols na final. E eu posso dizer que muitas das vezes, às vezes até quando não existe uma afinidade com o jogador, mas você nota que o jogador é importante dentro do grupo, mesmo você não sendo amigo dele, você consegue trazer esse jogador para que te ajude. Foi o que aconteceu. O Cuca sempre foi muito esquentado. E dentro do grupo, eu posso te dizer que muita gente não batia com ele, né? Pelo temperamento, pela maneira de ser dele. Não como pessoa, porque a gente sabe que o Cuca é uma pessoa maravilhosa. Mas mesmo com isso, a gente sabia da importância que ele tinha, que ele poderia nos ajudar, e a gente conseguiu trazê-lo para o jogo. Isso acontece, Léo, no grupo de futebol. Tenho certeza de que muitos jogadores não se dão bem, mas se respeitam, que é o mais importante. Eu acho que o respeito tem que existir. Agora, quando não existe o respeito, quando não existe dentro do jogo, a falta de você ver um companheiro
não estando num momento, ou então com a falta de atenção, desligado no jogo, e você não alerta, é sinal que não tem objetivo nenhum. Aí esse grupo dificilmente vai chegar a algum lugar. No caso do esporte, sabe que grupos têm problemas, como teve no esporte, no negócio da concentração, mas conseguiu reverter porque existiu um objetivo comum. Mas união no futebol, eu não acredito. O objetivo era mais forte do que a discórdia. E muito próximo. E muito próximo. Talvez se isso tivesse acontecido no meio da competição, aí tivesse havido aí talvez a repercussão seria, e dificilmente eles chegariam ao entendimento. O comprometimento, né, falou mais alto, né? Com a causa de colocar o esporte na primeira divisão, falou mais alto que essas picuinhas, essas diferenças que cada jogador tem com o companheiro. E o bicho também, né? Tava pro churrasco, né? Segunda-feira, 18 jogadores foram pro churrasco na praia. Tá vendo? O grupo tinha 30, grupo desunido, 12 no Porto. Foi a primeira vez que eu fiz assim, na praia aberta, né? Em boa praia aberta. Geralmente é mais fechado, a comemoração. Tinha Brahma? Tinha Brahma? E saiu no jornal a foto do jogador. Legal. Então vamos fazer o seguinte, para você que quer ficar sócio, lança o desafio dos pitaqueiros. O DP tem que sair hoje caprichado. Simples, como quem roubou um doce numa criança. Não vai roubar doce de criança, não. Quantos jogadores... Tivemos essa semana, eu assisti domingo, eu gosto também. Até isso eu gosto. Eu gosto de rugby. Temos os neozelandeses, os All Blacks, que são os melhores do mundo. Você tem tradição na Argentina, você tem tradição na Austrália, enfim, na África do Sul. E eu vi um jogo espetacular da Irlanda contra os All Blacks. Jamais a Irlanda tinha vencido os All Blacks no jogo, no último lance. Quando termina o tempo regulamentado do rugby, a posse de bola continua sendo do time que está com a bola, até que se esgote a jogada. Eles ultrapassaram a última linha, na última tentativa. A Irlanda jamais tinha vencido, o jogo foi na Irlanda, jamais tinha vencido uma partida contra os All Blacks, e os All Blacks conseguiram o try, que é o ponto máximo do rugby, no último instante da partida, e venceram o jogo. Quantos jogadores atuam em cada lado? Quantos jogadores formam um time de rugby? É a pergunta de hoje do Desafio Esportivo. Agora a gente vai mostrar para vocês a promoção da Brahma. Para você ficar sócio e ter vantagens no seu clube, acompanhem todas as instruções do Ronaldo Fenômeno. Bem-vindo ao movimento por um futebol melhor. Ele é a união de torcedores, clubes e grandes empresas que acreditam que o nosso futebol tem um potencial gigante para se desenvolver mais. Com melhores estruturas para as equipes, estádios modernos e maiores craques jogando aqui, vamos ajudar a fazer tudo que o país do futebol sempre mereceu. Para entrar nesse movimento, tem que ter amor à camisa e ao bolso. Tem que ser fanático por futebol, mas também por descontos. Tudo começa com uma carteirinha de sócio na mão. Isso mesmo, você precisa ser sócio do seu time do coração. O que eu vi em todos esses anos de Europa foram milhões de sócios apoiando seus times nos estádios sempre lotados, fazendo com que seus clubes crescessem e ficassem enormes aos olhos do mundo. E é isso que está acontecendo agora aqui no Brasil. Só que ainda melhor, como você nunca viu, os benefícios dos sócios deixaram de ser simplesmente na compra de ingressos. É claro que os programas de sócios já existem, mas nunca tiveram as vantagens que você vai ter agora, torcedor. A grande novidade são os descontos inéditos em serviços e nas compras de supermercado. São vários produtos participantes que você paga mais barato e em várias redes credenciadas espalhadas pelo país. Virou sócio, pagou a mensalidade, fez suas compras. É só dar o CPF no caixa. Na nota fiscal ainda aparece o quanto você economizou. Você vai ver, os descontos podem ser maiores que a mensalidade. Vai valer a pena ser sócio mesmo se você não conseguir ir no estádio. E assim todo mundo vai ganhar, os torcedores e os clubes. Tudo para fazer o nosso futebol finalmente ser do tamanho do Brasil. Chegou a hora, junte-se a nós. Seja sócio do seu time. Movimento por um futebol melhor. Ganha o futebol, ganha o torcedor. Vocês viram então os produtos que passam aqui no rodapé, que são importantes, são de utilidade diária, semanal, quinzenal, mensal, mas que você adquire. Então você tem desconto de 10, 15% se você for nos supermercados Extra e Carrefour. Vale a pena você se associar mais essa promoção maravilhosa da Brahma. Vamos começar pelo Santa Cruz hoje. A grande polêmica da cidade. Denis Marques, joga ou não joga? Voltou ao trabalho nesta terça-feira à tarde, após empatar o primeiro jogo da final em 0-0 com o Sampaio Corrêa.
Os titulares ficaram na academia e os reservas fizeram um jogo-treino contra a equipe sub-20. O atacante Denis Marques, que não foi relacionado para o último jogo, treinou normalmente. Quem também apareceu foi o meia Natan, que também desfalcou o tricolor no jogo de domingo. A única equipe que o Santa Cruz enfrentou nesta Série C e não marcou gols foi o Sampaio Corrêa. A missão de furar o bloqueio defensivo da equipe maranhense agora fica mais difícil para o tricolor. Tudo porque o atacante André Dias, artilheiro da equipe na Série C com 8 gols, será submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo e desfalcará o tricolor nos próximos 5 meses. Se André, se ele estiver sentindo bem, ele até poderia jogar. Mas o jogador não está se sentindo bem no momento. Então a probabilidade de André jogar hoje é muito remota. Então ele vai fazer um transplante da cartilagem dele. Ele vai tirar uma cartilagem de um local do joelho para colocar no outro. Tem que passar um tempo sem colocar o pé no chão. Então a gente pensa no André para um segundo semestre, sem que problemas nenhum para ele. André Dias passou boa parte da temporada sem espaço no Santa Cruz e se lesiona justamente no melhor momento de sua carreira no tricolor. O atleta ainda não está vetado do segundo jogo da final, mas acha muito difícil estar em campo no domingo. Eu tenho que reconhecer que é uma possibilidade muito remota disso acontecer, até porque há uma responsabilidade muito grande, né, de entrar e atuar. A gente está, por mais que a gente tenha conquistado esse acesso da Série B, a gente tem um jogo histórico também, uma decisão histórica, uma possibilidade muito grande de se vencer e ser campeão. Isso requer não só bem fisicamente como taticamente. Eu não sei se eu estaria apto 100% para contribuir para meus companheiros, a minha equipe nessa busca. Questionado sobre o seu futuro no tricolor, o atacante disse que ainda não tem nada definido. Felizmente meu contrato acaba agora no dia 30 e a gente não discutiu, mesmo antes desse problema no meu joelho, a gente não tinha discutido uma questão de renovação, até por aquelas questões que a gente já havia dito anteriormente, que o clube tem aquela pretensão de esperar e fazer um projeto para o próximo ano, que não cabe ainda a mim dizer alguma coisa sobre renovação. Pois é, primeiro não vai mesmo, ele não vai para o jogo e acredito até que se fosse uma decisão não era para ele ir, porque é uma cirurgia de 5 meses, é uma cirurgia de ligamento. Aliás, Marquinhos, você falou de raspagem, de cartilagem, você entende bem que você passou por uma cirurgia similar. E é algo que realmente é preocupante, o jogador tem que se cuidar bastante. Ele ligou inclusive para o Anderson Pedra para pegar informações sobre a cirurgia que o Pedra fez recentemente. É uma cirurgia complicada porque ele disse até que não estava sentindo tanta dor, mas com o impacto realmente que ele vai sentir, com o esforço, com o deslocamento, ele vai sentir. Porque eu já fiz essa cirurgia e todas as vezes que eu andando, no meu dia a dia normal não sentia nada, mas quando eu ia para o aquecimento, meu joelho já inchava e aí eu não conseguia fazer nenhum tipo de outro exercício. Aí você tem, depois do treinamento, colocar gelo e se não desinchar, você tem que tirar o líquido todinho e começar o fortalecimento. Então é uma cirurgia complicada que provavelmente ele vai fazer uma raspagem e o tempo é muito longo porque é uma parte do joelho que é complicada a recuperação. Vira uma doença crônica, né? Você joga incha. Até que você faça cirurgia não tem... Chegou a minha, no caso, eu demorei tanto a fazer a cirurgia que quando eu tirava o líquido do joelho, saía pedaço do osso mesmo. Nossa. Então, tava tão... Vinha tudo junto, tava tão pulverizado. Saía sangue, saía o pedaço do osso, tava tudo esfacelado. Aí eu tive que parar para não agravar ainda mais. Tá bem, tranquilo. Depois daquele pique que tu deu lá na... Bom, mas aí entra você, escala o Denis ou não escala? Assim, Denis foi chinelinho o ano inteiro, não fez nada pelo Santa no campeonato. Perdão. No Campeonato Brasileiro. Foi chinelinho o tempo todinho, não fez nada que preste, só sacaneou, derrubou o treinador 1, derrubou o treinador 2, derrubou o treinador 3, e nada dele, derrubou no sentido de não adianta que eu vou ser assim, passava por cima, falava com a direção. Na última partida, o André se machuca e o Denis sai na foto de campeão e ainda com chance de fazer o gol, você faz isso? Destino, né? É destino. Destino? Destino. Quem sabe tá reservado aí. Você escala o Denis? Eu escalo o Denis porque o objetivo do Santa é ser campeão. E quem tem mais chance de fazer gol é Denis Marques, ao invés de Siloé e Caça-Rato. Se o Natan jogar, eu não escalo. Se o Natan jogar, eu boto o Denis no banco. Eu boto o Natan no meio com o Renatinho. Natan vai jogar. Pronto, eu jogo com o mesmo meio campo, jogou lá, saindo o Raul, entrando no Natan. Então joga com o Sandro, o Manuel, o Luciano Sorriso, o Dedé, o Natan e o Renatinho.
Ponto. E jogo na frente com o Siloé. Se... Não fez nenhum gol ainda. O O Santos só vai campeão, só é campeão se ganhar o jogo. Não, mas é importante na parte tática. Se bobear, bota o Flávio. Se bobear, bota o Flávio. Um ataque fantástico, né? Felipe Azevedo e Siloé. Seria fantástico. De gol, seria O fantástico. senhor deixar eu dar a minha opinião. O senhor já disse que escalava ele. Na minha opinião, bota o Siloé. Agora, se Natan não jogar, ele vai ter que jogar com 2 atacantes. Aí, entre botar Flávio Caçarrato e Siloé, o Flávio Caçarrato e Denis, eu boto os 2, porque o Flávio tem muito mais entrosamento com o Denis. Você o que faz? Rapidinho. Denis banco. Eu, opção. Denis opção. Denis banco. Não escalaria. Vou levantar aqui. Entraria com o Siloé ou com o Caçarrato? Entraria com o Siloé. Abre a câmera, a pessoa está conversando. Abre a câmera para cumprimentar. Isso, agora sim, cumprimentar o Marquinhos aqui, coerente na sua... Não é nada... Não é nada contra o Denis Marques. Não é nada contra o futebol dele, porque eu acho que ele é um... Que futebol dele? Eu acho que ele é um grande jogador, grande finalizador, mas é questão de comprometimento, de querer. Eu não abriria a mão do jogador que tá... O Marquinhos já quis fazer, o Marquinhos já quis fazer isso no jogo lá de Cuiabá. E se o Santa não ganhar pro Cuiabá? E o André Dias fez 2 gols. Arrebenta, Siloé, ou então Flávio Caçarrato. Bota o Denis lá para ficar chupando o dedo, para aprender que para jogar, para merecer, tem que ralar, filho. Agora, se você quiser proteger o local da sua casa sem ralar, sem precisar de muito esforço, o recado está aí na tela para você, a mensagem está aí na tela para você. O Marquinhos concordou comigo, o Marquinhos entende de várias coisas, dentre as quais o telhado. A telha é maravilhosa, é a telha Brasilite. Telha que não contém amianto, 100% de saúde, 100% você. Dentro da lei. Lei é lei, tem que ser cumprida, certo? Fios, cabos, disjuntores, interruptores, arames farpados, lâmpadas fluorescentes. Você está vendo aí todos os tipos de modelos pelo menor preço do mercado, material para pedreiro, pelo menor preço lá na WL Material para Construção, na Estrada da Batalha, em Prazeres. O número está aí na tela para você, o número é 1731, o número da Estrada da Batalha. Lá depois do viaduto passou o Geraldão, passou o aeroporto, se girou no viaduto, lá direito se encontra a WL Material para Construção. Jogos interessantes ontem pela Champions League, a vitória do Milan com um gol do Kaká logo no começo, a perda da invencibilidade do Barcelona de 21 jogos na derrota para o Ajax, mas fundamentalmente a vitória do Borussia Dortmund, que precisava vencer para ficar vivo no grupo da morte contra o Napoli 3-1, Marquinhos. Isso, Davi, foi o jogo que acompanhou, até apesar de grande admiração pelo Barcelona, pelo Neymar, mas era jogo de vida ou morte pro Borussia, que não merecia ficar fora, o time que tem, mas pegou o grupo da morte, o Arsenal está muito bem, e confirmou a vitória. Se o Napoli tivesse empatado com o Borussia, o Borussia estaria eliminado. Mas o Borussia ganhou por 3-1 e segue vivo. Como eu e Marquinhos trabalhamos, né? A gente não teve tempo para ver o jogo ontem de tarde, né, Marquinhos? Vamos de broma, bem gelado. Bem-vindo, sócio torcedor. Aqui você ajuda seu time e ganha desconto em Brahma. Por isso, nossos agentes continuam recrutando. Mais um sócio. Outro sócio. Esse agente veste a camisa, hein? Descontinho, Brahma, pra você, Claudinha. Só não veste na novela. Imagina virar sócio e ter desconto em Brahma. Imagina a festa. Beba com moderação. Essa espuminha saindo do copo. Domingo, final de semana vem aí, tá chegando, fica tranquilo. Vamos lá, vamos para os jogos de hoje da Champions League. Mostra pra gente, por favor, a sequência dos jogos da Liga dos Campeões da Europa. Leverkusen, Bayern, Manchester United. Vamos lá no chutômetro. Jogaço, hein? O Manchester pode cair até para terceiro hoje. Que horas esse jogo? 4h45? É, 4h45. Bayern Leverkusen. Empate. Shakhtar Donetsk. Não é o Bayern, não é o Bayern de Munique, não confundi. Shakhtar Donetsk e Real Sociedad. Shakhtar. Real e Galatasaray. Real. Copenhague e Juventus. A sua Juventus que está na lanterna, né? Lanterna do grupo. É mesmo, né? Vai reagir. Paris Saint-Germain e Olympiacos. PSG, né? Anderlecht da Bélgica e Benfica. Empate. Bayern Munique e CSKA. Bayern. City e Vitória. Pilsen. City. City lá. City é sentar em inglês. City no Arena... Isso, obrigado. Volta pra cá. City no Arena Show Bar. Sente lá e veja as imagens maravilhosas desse local sensacional in loco. Mostra a Arena Show Bar, por favor, para você entrar no restaurante, se sentir em casa, um ambiente requintado, tudo limpinho, bonitinho, tudo bem cuidado, né? Tudo bem zeloso lá no Arena Show Bar. Você tem as mesas com películas alusivas a vários esportes, você tem um espaço reservado para música ao vivo, você tem televisões
colocadas na parte superior, onde você pode assistir a qualquer evento esportivo sem ser atrapalhado pelo movimento das pessoas. Você tem os pratos sensacionais, esse bolinho de macaxeira é maravilhoso, essa picanha é sensacional, essa peixada é do outro mundo. Você tem o feijãozinho preto que ele faz com a charquezinha aqui, nossa senhora, esses coquetéis são sensacionais. Arena Show Bar, totalmente climatizado e um local que você não vai acreditar. Quando você passar o alto e baixo da vida bebida, você olhar para a direita e vai dizer, o que é isso aqui? É sensacional. Paulo, Beto, Xando, o pessoal tratando você com a maior categoria. Agora a gente vai puxar o segundo assunto do dia, que é o assunto do esporte. O torcedor dizendo quem deve ficar no esporte. Desse time atual do esporte, quem é que você acha que deve ficar para a próxima temporada? Cara, na minha opinião, quem deveria ficar nesse time seria quem? O goleiro Magrão, Marcos Aurélio, que apresentou um bom futebol durante a temporada, e o Lucas Lima, cara. O esporte tem que tirar tudinho. Richelli, tirasse a lateral esquerda, aquele menino, tirar no meio do campo tudinho. Rapaz, esse time eu acho que tá bom. Tem que ficar no esporte Marco Aurélio. Mas também tem o garoto Patrick também, que jogou muito bem agora esses jogos finais. E também Marcelo Cordeiro, agora de resto. O centroavante que... Neto Baiano e Magão. O problema de Magão é a idade somente, né? Mas a idade também não influi não. Porque eu tô com 73 anos e continuo trabalhando. Aposentado faz 20 anos que eu sou aposentado. Teria que mudar, porque tá faltando muita coisa para manter o time na Série A pro ano que vem. Alguns que podem até fazer como se diz, uma revisão, né? Para renovar um clube, fazer o esporte ser aquele time de Recife. E o treinador, o Gênio chegou meio desconfiado da torcida, conseguiu acesso, mas acho que não convenceu a torcida. É isso mesmo? Na minha opinião, pelo menos o trabalho que ele vem fazendo no esporte está sendo ideal para a Série B. Ele que levantou a moral do esporte. Para a Série A ainda falta um pouco mais, né? O esporte só subiu, foi numa sorte, com uma cobertura. Geninho é um cara um pouco retranqueiro. Ele joga muito 3 zagueiros e tal, e o esquema ideal para o esporte não seria esse. Eu não queria que o esporte subisse, não. Eu queria que o esporte não estava jogando bola. O esporte subir foi uma sorte. Mas é tudo oportunidade, né? Ele tendo a oportunidade de poder mostrar o trabalho dele pro ano que vem e agradando a torcida do esporte, vai ser o ideal pra gente. Porque o esporte é esporte, é esporte. Esporte é esporte, né? O engraçado é que... Eu ficaria com o Richarlison, viu? Eu ficaria com o Richarlison. O Richarlison? Richarlison. Chegou agora, né, o Richarlison? Richarlison jogou muito. Richarlison é o Richelli, né, Richelli. Aí ele falou Marcão. E quem é Marcão? Ele deve estar conseguindo Magrão. Aí o Marquinhos matou a charada. Quem é Marcão? Marcos Aurélio. Sabe o que significa isso? Agora eu entendi porque Ticão é Ticão. Sabe? Era volante, jogava muito com o Crespo. É Ticão! Quer dizer, bota o cara no aumentativo pela bola que ele joga, né? Então o Marcão, se ele jogasse essa bola como pequeno, ele diz, grande Marcão, o cara também tem meio, pô, mas brincadeira. Vocês acrescentariam mais alguém aí? Foram citados Magrão, Marcos Aurélio, alguém citou o Marcelo Cordeiro para ficar no esporte. Ficaria do atrás, Patrick e Cordeiro. Ficaria. A zaga que faria a limpeza, zaga. Vem pra mim, aqui, por favor. Câmara da verdade. Esse rapaz que aqui está, nada como um dia atrás do outro e uma noite bem dormida e um papo pessoal com o jogador. Ele se encontrou no lance final com o Marcelo Cordeiro, modificou completamente a forma. Mostra eles. Modificou completamente a forma de pensar. O Marcelo Cordeiro. O Marcelo Cordeiro jogou nada, pô. O último jogo ele arrebentou. Não. Nada. Ele começou muito mal no esporte. Nada. Muito criticado e já queriam que ele deixasse o clube. Esse aqui passou, se a gente fizer os melhores momentos das críticas do Marquinhos com o Marcelo Cordeiro ia jogar no Zimbábue. Só que é um jogador com histórico, Portuguesa, Botafogo, Vitória Internacional, então tinha o que render. O Marquinhos dizia, o esporte é tenso, o esporte só joga pela direita, só ataca com lateral, o outro não vai. Mas o futebol é muito dinâmico, né? Isso, nada, uma conversa que muda completamente. Nada como 2 passos pra gol, né? Leite Camponês, o verdadeiro sabor do leite, puro, nutritivo, saudável, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, com chocolate, com café. No café da manhã, Leite Camponesa não pode faltar na sua casa. Em um supermercado perto de você, você adquire o melhor leite do Brasil. Leite é Camponesa. Jogos de hoje na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Na verdade, só 2, né? Flamengo e Atlético Paranaense jogam pela Copa do Brasil na grande final. Quem ganha essa Copa do Brasil? Lembrando que o Flamengo joga por um 0-0. Empate acima de 1-1 da Atlético Paranaense. 1-1 vai para pênalti e quem vencer leva o título. E que o Flamengo perdeu 2 decisões dentro de casa, uma contra o Grêmio e a outra contra o Santo André. 3-1 no São Paulo, Muricy muito humilde,
Foi perguntado anteontem se alguma vez na vida dele, como treinador, como jogador, ele já havia revertido o quadro de uma situação como essa. Ele falou que não lembrava. E se ele não lembrava, porque realmente não aconteceu, senão teria marcado a memória dele. Mas é um placar que, sinceramente, quer saber, é reversível. Eu acredito no São Paulo. É muito difícil, né? Porque tem que fazer 3 gols de diferença. Né? Eu acredito no São Paulo. 3-1 levaria para pênalti, mas eu acho que o São Paulo ainda reverte. Você acha também? Tem essa conversa do Muricy, deixando, estamos mortos, o time tá morto. Como diria o tataravô de Marquinhos lá em Bangu. Abestalhe não, meu bichinho. Se abestalhar... A vantagem é muito boa da Ponte Preta, mas eu não descarto ainda o triunfo do São Paulo. Não. Ponte Atlético Paranaense. Eu gosto disso, tá vendo? Eu gosto disso, cara. São Paulo e Flamengo. Objetividade. São Paulo e Flamengo. São Paulo e Flamengo, Ponte e Atlético. E o cara tá lá na loteria. Quer que eu marco? Aposto o quê? Decida. Você quer que eu decida? Isso. São Paulo e Atlético Paranaense. Misturei tudo. Eu sou São Paulo e Atlético Paranaense. O Marcos Leandro é Flamengo e São Paulo. E o Marquinhos é Ponte Preta e Atlético Paranaense. Vamos seguindo com o programa. Vamos agora falar da Brahma. É a Brahma? Bem gelado. Vamos lá. Bem-vindo, sócio torcedor. Aqui você ajuda seu time e ganha desconto em Brahma. Por isso, nossos agentes continuam recrutando. Mais um sócio. Outro sócio. Esse agente veste a camisa, hein? Descontinho, Brahma, pra você, Claudinha. Só não veste na novela. Imagina virar sócio e ter desconto em Brahma. Imagina a festa. Beba com moderação. Beba com moderação. É uma revista especializada lá nos Estados Unidos, ou na Europa, divulgou hoje qual seria o mercado aproximado dos 10 principais jogadores do Brasil do mundo. E esses 4 primeiros colocados valem R$1,5 bilhão. Valem R$1 bilhão. Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. E o Léo Medrado na 4ª posição, valendo 500 mil. Tô barato nisso aí. Vamos para a relação oficial dos 10 mais caros jogadores do mundo. Olha a relação dos 10 mais caros do mundo. Cadê? Onde está a relação? Aqui. Lionel Messi, isso da Copa de 2014, que vão para a Copa, hein? Ou seja, não está aqui o Ibrahimovic, né? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. E não está aí também o Bale, né? Gareth Bale, que é o mais caro. O Edson Cavani, Falcão Garcia, o Ozil, André Iniesta, o Götze, o Rooney e o Ribéry. O Ribéry só? Isso aqui dá para trazer para o Náutico, não? 145 milhões de reais, dá para trazer o Náutico, não? Vem desafio, né? Como é? Vem desafio. Que é isso, patrimônio do Náutico. Trazer aí. WL Material para Construção, tem a telha Brasilite, a melhor telha do Brasil, para você que quer comprar uma telha de qualidade, que se identifica e que você chama pelo nome, telha só Brasilite. Você não pede telha, eu queria uma Brasilite, o cara já traz para você, qual é o tamanho, doutor, que o senhor quer, quantas peças, coisa e tal, vai colocar onde? Matheus terminou a reforma do sítio lá, com aquele salário que você fez agora recentemente? Tudo certinho? Terminou, né? Usou, claro, a telha Brasilite. Lâmpadas sempre fluorescentes, que são mais econômicas. E as lâmpadas fluorescentes, elas são lâmpadas com muito mais em conta também, que você encontra lá na WL. Indo em direção ali a Prazeres, você passa o aeroporto, girou no viaduto, lá direito você encontra a WL Material para a Construção. Agora vamos falar do Náutico. Goleadas sofridas pela equipe alvirrubra na competição. A derrota virou rotina no Náutico. A cada rodada, mais números negativos vão castigando o torcedor alvirrubro. No último domingo, a derrota por 6-1 para o Atlético Paranaense foi a 27ª nesta Série A e a 12ª por goleada. Comparado ao América de Natal de 2007, o Náutico sofreu 2 goleadas a mais. Ironicamente, as 2 maiores goleadas sofridas pelo time potiguar em 2007 foram um 5-1 e um 4-0, aplicados pelo Náutico. Em 2013, a primeira goleada sofrida pelos alvirrubros foi logo na 2ª rodada, quando o Timbu perdeu por 3-0 para o Vitória, ainda nos aflitos. Depois, Cruzeiro 2 vezes, Criciúma, Vasco, Portuguesa, Internacional, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense 2 vezes foram os responsáveis pelas outras goleadas. Nestes jogos, o Timbu sofreu 46 gols e marcou apenas 5. Realmente, uma temporada para ser esquecida pelos alvirrubros. No próximo dia 15 de dezembro, acontecem as eleições presidenciais do Náutico. Uma ótima oportunidade para a torcida mudar a situação da equipe. Pois é, mudar a situação da equipe como? Você é martelote agora, o que é que você diz? Não tem o que dizer. Vamos jogar. Você não tem que dizer. Vamos jogar, eu vou armar, ó.
A gente vai jogar com uma linha de 4. Calma. 4 jogadores no meio de campo, 2 atacantes. Vamos lá e vamos jogar. Eu vou falar. Contra o Atlético Paranaense, time que estava pensando em 2 competições. Ninguém sabia se era misto ou não. Ia jogar, teoricamente, parar para se poupar. Eu botei 3 zagueiros e 3 volantes. Contra o Vasco, 50 mil pessoas no Maracanã. O Vasco jogando pela vida dele na competição. Eu boto 3 zagueiros, 3 volantes e ligo para a FIFA e peço excepcionalmente para colocar 3 goleiros. Então pede para não jogar, né? Pelo menos é 2-0. Joga, Martelotti, solta esse time para jogar, cara. Bota esses caras para bater pelada, para jogar futebol. Arena Show Bar, mostra pra gente, por favor, esse local maravilhoso mais uma vez, para que a gente possa referendar esta obra de arte que foi feita pelo Xando, pelo Paulo e pelo Beto, porque é uma obra de arte realmente, é um restaurante agradabilíssimo. Tá duvidando? Vai lá conferir. Vai lá conferir. Você vai tomar um susto. Quando você entrar, você vai dizer, como assim? São 3 ambientes. Tem um ambiente logo na frente que você volta das 4h30, 5h, o sol está se pondo, já fica agradável para você tomar um chopp ali geladinho do lado de fora. No primeiro ambiente já tem ar-condicionado. Você fica ali, caixinhas de som em cima para você escutar música, coisa e tal, ou então o jogo do seu time, só o som você ouvindo e a televisão ali em cima. Lá dentro você tem o espaço maior, com um palco para apresentação de grupos, de chorinho, de músicas, de MPB, de música sertaneja, enfim, o Arena Show Bar é show mesmo. Mas vá conferir. Você vai pela Avenida Bibiribe, vai pegar a direita ali, passou a rua, você pega a direita, segue na Avenida Bibiribe, aí tem o alto e baixo. Lá no final, quando você baixou, subiu, do lado direito você encontra o Arena Show Bar. Gilson Kleina fica no Palmeiras. O Neto, que se mete a jornalista sem ser, deu uma barriga ontem no blog dele. Botou que o Gilson Kleina estava fora do Palmeiras, o Palmeiras ia decidir entre o Luxemburgo, entre o Abel Braga e o Oswaldo Oliveira. E o Kleina renovou com o Palmeiras e vai ficar mais uma barriga do Neto. Essa barriga dele não tem nada a ver com a grande Brahma. Bem-vindo, sócio torcedor. Aqui você ajuda seu time e ganha desconto em Brahma. Por isso, nossos agentes continuam recrutando. Mais um sócio. Outro sócio. Esse agente veste a camisa, hein? Descontinho, Brahma, pra você, Claudinha. Só não veste na novela. Imagina virar sócio e ter desconto em Brahma. Imagina a festa. Beba com moderação. Eu lembrei do Nadal agora. O Mathieu Flamini, jogador do Arsenal, meia do Arsenal, irritou o técnico Arsène Wenger porque ele jogou camisa de manga curta. O Wenger não gosta. Aí ele disse que por 10 anos eu jogo futebol de alto nível com camisa de manga curta. Eu lembrei o Nadal. O Nadal jogava na começo da carreira também só com camisa de manga curta, aquele negócio lá. Desafio dos pitaqueiros. Vou dar uma chance para vocês se vocês erraram. 10, 11, 12, 13, 14 ou 15. Quantos jogadores atuam no time de rugby? 15. Até amanhã. Nova Esportes. Oferecimento Brahma. Imagina virar sócio e melhorar o futebol. WL Materiais para Construção. No atacado e no varejo, sua construção começa aqui. Leite Camponesa é em Baré. Muito mais leite. E Arena Show Bar. Música, eventos e esportes no mesmo lugar.